Pronto. Olá a todos, mais um estudo da noite de hoje, terça-feira, dia 20 de julho de 2021. É muito agradável, com muita alegria que a gente faz esse estudo, porque a gente está estudando o livro Pensamento e Vida, que é esse livro, né, que está o mesmo que está na tela. Já está um pouquinho baleado nosso aqui de estudar, né, de ver, porque ele traz um conhecimento bastante grande sobre que no plano espiritual nós, quando temos a oportunidade, estudamos acerca desses temas que estão no livro Pensamento e Vida. Foi solicitado para Emmanuel esse tipo de informação, como é que é o preparo e tal, e ele falou que existia uma cartilha. E aí essa cartilha foi convertida, foi psicografada através de Chico Xavier, no ano de 1958. E aí saiu o livro Pensamento e Vida. Emmanuel é um daqueles espíritos que vieram alavancar o progresso nosso. Ele veio assistir, né, como mentor, o Chico Xavier, e aí também ele escreveu, deixou alguns livros escritos através da psicografia de Chico Xavier. E alguns deles a gente comentava um pouquinho, né, antes, que é, por exemplo, o livro Paulo Estevão, né, há 2000 anos, depois 50 anos depois, Ave Cristo, qual outro? Renúncia. São livros assim imperdíveis. Se alguém puder ler, não leu ainda, ou quiser reler, ele é muito, muito bom, assim, porque ele está sempre afinado ou sintonizado com o que a gente aprende em Kardec. E esse livro que a gente está lendo, nós estamos no capítulo 18, que trata da sociedade. E, como eu falei, ele está sempre relacionado com Kardec, né? Assim, em consonância com Kardec, porque, nesse caso em especial, quando a gente estuda o livro 3 do Livro dos Espíritos, que ele é dividido em 4 livros, né? Então, o livro terceiro, ele trata das leis morais. E uma das leis morais é justamente a lei da sociedade, a lei que nós estamos, uma delas, né? Que nós estamos subordinados. E nesse caso, no capítulo 18 do livro Pensamento e Vida, Emmanuel, ele descreve, ou ele dá assim, uma descrição mesmo do que a sociedade representa, o que é essa sociedade humana e qual que é o objetivo dela. Então, se por um lado Kardec fala assim da lei, né, de sociedade, quer dizer, na verdade os espíritos revelam para ele, ele pergunta e os espíritos respondem, né, o que a importância da lei da sociedade, como é que ela funciona, tudo. Então, e nesse caso, no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, ele explora também esse mesmo tema, que é um dos temas estudados antes que reencarnemos, quando naturalmente temos essa possibilidade de estudar, se tivermos a oportunidade disso. Provavelmente nós tivemos, né, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente. Mas, já que a gente não se lembra quando estava reencarnando, né, quando estava se preparando para reencarnar, então vamos aí no livro, e aí a gente vai saber um pouco mais a respeito disso. Então, o capítulo 18 trata da sociedade. E ele começa dizendo: a sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais. Olha que coisa! Olha a comparação que ele faz, porque a floresta ela está sempre emitindo matéria, está sempre emitindo energia, ela está sempre... Então, se a gente pega uma floresta, a gente vai saber que ela pega a água que está no solo e passa por ela toda e leva através das folhas para a atmosfera, né? E aí essa água que está na forma de vapor sobe, condensa e vira água líquida na forma de chuva. Então, a floresta está, por exemplo, produzindo
ou pelo menos sendo um canal de espalhar, né, a água. Então, ela é muito importante. Outra coisa também que ela faz é ela pega o gás carbônico que a gente produz e faz a conversão para um gás respirável. E o gás carbônico ela transforma na matéria para ela, né? Ela se alimenta daquilo e devolve para a atmosfera esse gás carbônico, não o gás carbônico, mas o ar respirável para a gente e para todas as criaturas, né, que dependem do ar. Então, a floresta, a árvore, ela está sempre fazendo esse movimento de produzir. E aí ele compara nós, como sociedade, nós também estamos produzindo o tempo todo as nossas criações mentais, a exemplo da floresta, onde cada espírito em processo de evolução e acrisolamento, para quem não lembra, né, é purificação, aperfeiçoamento. Então, em processo de evolução e aperfeiçoamento, encontra os reflexos de si mesmo. Que reflexos são esses? Aquilo que a gente está, é como se batesse na gente e voltasse para o meio. Então, nós estamos intercambiando, nós estamos trocando essas energias, essas vibrações, essas criações mentais. Então, nós estamos contribuindo com isso. Agora, que qualidade de criação nós temos? Qual que é a qualidade dos nossos pensamentos? Aí, ele segue dizendo, aí, dentro os princípios de ação e reação. Ação e reação é uma lei de Newton, né? Que quase que lembra assim, olho por olho, dente por dente, né? Mas então a gente vai amenizar um pouquinho e chamar do que o Espiritismo chama de causa e efeito. Não estou contradizendo Emmanuel, eu estou só traduzindo mais para o que a gente está acostumado e que é mais assim coerente com a doutrina espírita e não com uma lei física, com a lei de Newton, né? Causa e efeito. Então, causa e efeito podemos pensar assim: plantou, colheu. Plantar, planta o que quiser, mas vai ter que colher, né? Então, a causa é o plantio, o efeito é a colheita. Então, aí dentro, os princípios dentro dessa floresta, né, de causa e efeito funcionam exatos. Olha que coisa. E nós vamos entender por que ele fala funcionam exatos. Não tem erro, não tem engano, não tem nada. É uma engrenagem que funciona perfeitamente. As pátrias, né, os países, grandes matrizes do progresso, aquelas que produzem, né, o progresso, constituem notáveis fulcros. Fulcros são pontos de sustentação, né, da civilização ou expressivos redutos de trabalho, em que vastos grupos de almas se demoram no serviço de autoeducação. Olha que bonito que ele está falando. Então, nos países, ele está tratando de países, as pátrias, né? Os países, né? Nesse movimento, nessa produção do progresso, né? São pontos de apoio da civilização, ou ainda redutos de trabalho. É um pelo outro. Então, ele já está desenhando para a gente a sociedade, essa interdependência, né? Em que vastos grupos de almas, muitas pessoas, atualmente milhões de pessoas, permanecem, se demoram no serviço de autoeducação. Para isso que estão aí junto, tudo para se educar a si próprio, mediante o serviço à comunidade. Então, essa troca com a comunidade, produzindo para outros. Todos nós, vamos pensar no trabalho que a gente faz. Na verdade, não é para a gente que nós estamos fazendo, é para a comunidade, é para o lugar que a gente está. Outros estão produzindo para satisfazer a gente. A gente pode ser até nós mesmos beneficiários, ou beneficiados, desculpa, beneficiados do que a gente está produzindo.
Mas, na verdade, é muito pouco do que a gente fica com a gente. Se alguém está numa linha de produção que produz milhares de unidades por dia, seja lá do que for, a gente precisa de uma só e satisfaz. O resto é tudo para a comunidade, né? Então, emigrando, essa é muito boa. Muita vez, de um país para outro, qualquer semelhança é mera coincidência, né, no nosso caso, que é tudo, a maioria aqui é tudo imigrante, né? Emigrando muita vez de um país para outro, conforme se lhes faça precisa essa ou aquela aquisição nas linhas da experiência. Olha como está tudo no lugar. Estamos num país, nesse país a gente está produzindo, e no produzir, a gente está se aprimorando, se autoeducando, produzindo para a comunidade. E, em alguns casos, a gente muda de país para que seja necessário, para dar continuidade, para ser mais efetivo, para ser mais efetiva a nossa experiência. Olha que só nesse parágrafo, quanta coisa a gente percebe que está tudo interligado. Tudo tem um motivo, está tudo certinho. Então, a sociedade, a gente já começa a perceber aí a importância dela para nós e de nós para com a sociedade. Ninguém está isolado. Nós estamos intercambiando, nós estamos nos interrelacionando com outras pessoas, outras comunidades, hoje podemos dizer, outros países. Se pegar a Europa, lá do século X, eram povinhos, assim, pequenos povos que falavam um idioma, um dialeto específico e que valia aquilo para ele. 30 quilômetros distante tinha um outro povo, isolado, que falava um outro idioma, que não se entendia com o outro, com aquele primeiro. Então, a gente percebe como era tudo muito isolado. Com o passar do tempo, nós fomos cada vez mais, como uma forma de progresso, de evolução, nos juntando. E hoje, nossa, hoje com a comunicação através da internet, por exemplo, nós fazemos negócios, nós nos comunicamos com países que a gente nem imaginava que podia estar tendo contato. Então, daqui a gente fala com alguém lá do outro lado, ou distante, do outro lado do mundo, e do outro lado do oceano, assim, em tempo real, e cada vez mais a gente percebe que a nossa sociedade é única. A Terra nada mais é que um grande barco com a tripulação tudo aqui dentro, que somos nós, encarnados e desencarnados. E essa nau, né, esse barco, está aí vagando pelo espaço, que está tudo em movimento, não só em torno do Sol, mas também a galáxia está se movendo, está indo, né? Então, e nós estamos indo juntos, não dá para ficar, não vou mais, não. Não tem isso, nós estamos juntos. Então, a sociedade é muito importante para o nosso aprimoramento, para esse intercâmbio que nós temos para com o demais. O lar coletivo, olha como ele chama, o lar coletivo, porque a gente está acostumado com o lar com 3, 4 pessoas, 2 pessoas, 5 pessoas, que é a nossa casa, nós e nossos familiares, assim, ou familiares diretos, né? O lar coletivo, definindo afinidades raciais e interesses do clã. Clã é a reunião de várias pessoas da mesma família, né? É o conjunto das emoções e dos pensamentos naqueles que o povoam. Então, na verdade, o lar, esse lar coletivo, não é nada mais que um grupo, um conjunto de emoções e de pensamentos nossos, né? Então, com isso, a gente está definindo as afinidades raciais, os interesses da família, da mesma família, mas o fato é que nós estamos todos unidos por essas emoções, por esses pensamentos. Entre as fronteiras vibratórias que o definem,
por intermédio, esse lar coletivo, tá? Por intermédio dos breves aprendizados, berço, túmulo. O que ele está falando? Desde o nascimento até a morte. Uma encarnação. Breves aprendizados. Olha que coisa. Por mais que a gente aprenda, é pouco. Temos muito que aprender ainda. Que denominamos existências terrestres, né? Ou essa reencarnação, transfere-se a alma de posição a posição, conforme os reflexos que haja lançada de si mesma e conforme aqueles que haja assimilado do ambiente em que estagiou. Então, nós interferimos no meio e nós sofremos a interferência do meio. É uma troca. E nós influenciamos para melhor ou para pior. E o meio influencia a gente para melhor ou para pior. Então, quando a gente está nesse aprendizado, nesse breve momento do berço ao túmulo, ou seja, no tempo de uma reencarnação, olha quanta coisa pode acontecer. Pode não ser muito, mas nós estamos interferindo na vida das pessoas e elas nas nossas vidas, na nossa vida. Né? Quando tem essa oportunidade de estar ali, nesse lar coletivo, como ele falou. Se alguém tiver qualquer observação, por favor, fique à vontade, tá bom? É um assunto bastante interessante e a gente sabe que ele leva a gente a ficar pensando, ficar assim, refletindo, né? Maquinando, porque quando a gente, eu vou falar pela experiência minha, né? Hoje, depois de bastante tempo pensando nisso, aprendendo algumas coisas assim, eu percebo o quanto é simples a vida, o quanto ela é, assim, quando a gente desnuda ela para ver o que realmente nós estamos fazendo aqui, como é simples. Mas, claro, é simples o conceito, a complexidade tá tendo a experiência aqui, porque nós não estamos sozinhos. Então, nessa sociedade que a gente vive, tem muita interferência, tem muita coisa que acontece. Se fosse matemático falando, ele diria, tem muitas variáveis, né, influenciando aí nessa nossa existência. Então, atingida a época da avaliação, da comparação, aferição dos próprios valores, quando a morte física determina a extinção da vida, a extinção da força vital corpórea, que é a vida, né? Essa frase é bonita demais. Emprestada ao espírito para sua excursão de desenvolvimento e serviço, reajuste ou elevação na esfera da carne, colhemos os resultados da nossa conduta e muitas vezes é preciso recomeçar o trabalho para regenerar atitudes e purificar sentimentos na reconstrução de nossos destinos. Olha quanta coisa. Então, quando a gente chegou o momento, bom, já deu o prazo aqui, o nosso shelf life venceu, então temos que voltar para o plano espiritual, retornar para o plano espiritual. Né? Que nós não nascemos aqui. Aqui nós estamos tendo uma experiência. Aí a gente volta e devolve tudo que a gente emprestou da vida, do planeta, das pessoas, da sociedade. Devolve tudo para que tudo que a gente utilizou nessa excursão, nessa trajetória de desenvolvimento de serviço, de reajuste ou elevação, aqui, encarnado. E aí nós vamos avaliar qual que é o resultado. O que nós fizemos na nossa vida? Como que foi a minha conduta? Ixi, fiquei devendo. Então pronto, já começo a planejar o meu recomeço de trabalho. Porque eu quero me regenerar, eu quero me melhorar, eu quero reconstruir a minha vida, aquilo que eu perdi. Por isso a importância da gente saber exatamente o que está faltando aqui, o que está fazendo aqui.
Um amigo chegou para a gente, para minha mulher, e eu falou, olha, na próxima existência eu quero voltar com vocês. Eu falei, nossa, por que voltar? Nós estamos aqui juntos. Vamos aproveitar esse momento. Vamos aproveitar que nós já estamos juntos, porque na próxima eu não sei se nós vamos estar voltando juntos. Não é assim, simplesmente eu quero e acontece. Querer, como dizem, né, os meus filhos, né? Querer pode, mas até a gente ser satisfeito daquele nosso desejo, do nosso pedido, tem muito chão, tem muita coisa. Então, vamos aproveitar agora, não vamos deixar para a próxima encarnação que a gente poderia fazer agora, né? Assim, fazendo um paralelo com aquela, não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Então, é hoje, é agora, é nesse momento que nós estamos vivendo que nós vamos poder fazer aquilo que a gente não vê em amanhã, quando a gente fizer a aferição, né, dos nossos valores, o que a gente conquistou, e aí falar, puxa vida, eu perdi aquela oportunidade, eu lembro bem, eu podia ter feito aquilo que eu não fiz. Então, é interessante como Emmanuel está falando do presente agora, mas quando se estuda essa cartilha no plano espiritual, fala do futuro. Então, aquilo que ele estava falando lá, essa cartilha estava falando, é o que nós estamos vendo aqui agora. É o presente. Então, lá, de novo, se nós tivermos a oportunidade de estudar essa cartilha, nós estávamos projetando o futuro, agora nós estamos nele. Esse é o futuro, o dia de hoje. É o futuro daquele tempo que a gente estava estudando. Aí segue Emmanuel, dessa forma, os corações que hoje oprimem o próximo, nossa, essa aqui é muito forte, tá? Esse parágrafo. Vamos entender direitinho ele para que a gente possa entender algumas coisas que acontecem com os outros e algumas coisas que podem acontecer com a gente se a gente tiver essa postura. Dessa forma, os corações que hoje oprimem o próximo, a se prevalecerem da galeria social em que se acastelam, da situação em que se encontram, o poder de mando, o poder de estar conduzindo pessoas assim em grande quantidade, na ilusória supremacia do ouro, achar que o ouro é tudo, quando a gente viu anteriormente que nós não vamos poder levar o ouro daqui, não. O ouro nosso são nossos valores, e não esse físico. Voltam amanhã ao terreno torturado da carência e do infortúnio, recolhendo em impactos diretos os raios de sofrimento que semearam no solo das necessidades alheias. Hoje a gente pode estar pensando, nossa, aqueles governantes que estão tirando proveito da pandemia, aquelas pessoas que estão tirando proveito da dor do próximo. Então, é isso. Então, nós não temos nem que julgar, porque a lógica está aqui, a consequência do que pode vir está aqui. Então, recolhendo em impactos diretos os raios de sofrimento que semearam no solo das necessidades alheias. Então, vamos ter que responder. Nós vamos ter que responder se a gente entrar nessa seara. E se as vítimas e os verdugos não souberem exercer largamente o perdão recíproco, encontramos no mundo social verdadeiro círculo vicioso em que se entrechocam constantemente as ondas da vingança e do ódio, da dissensão e do crime, assegurando clima favorável aos processos da delinquência. Então percebe que nós podemos, digamos, a gente semeou a dor, né? A gente fez na primeira parte desse parágrafo, assim, nós fizemos a nossa cota de mal, né? E aí vai ter dois personagens nesse cenário, vítimas e verdugos, um perseguindo e outro
sendo perseguido. E se nós não aplicarmos o perdão recíproco, nós vamos estar que nem cachorro que corre atrás do rabo, vai girar em círculo, não vai sair do lugar. Então, por isso ele fala, né, que encontramos no mundo social verdadeiro círculo vicioso em que se entrechocam constantemente as ondas da vingança e do ódio. Então, se nós não tivermos uma outra atitude, nós vamos estar, são encarnações sucessivas que não vão retirar da oportunidade aquilo que precisa. Então, mais e mais a gente precisa retornar em situações desfavoráveis, né, para a gente, para que a gente possa aprender, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa sair desse círculo vicioso de que ele falou. E onde isso? Na sociedade. Então, não vem sozinho. Eu vou reencarnar, e vou reencarnar no meio do deserto, tem uma fonte de água ali, que dá para me plantar algumas coisinhas ali, viver dali, passar uma existência inteirinha, sem ver ninguém. Não existe isso. A gente vem e está no meio da sociedade, que é para onde a gente tem que estar. Então, isso é sociedade. É a oportunidade da gente estar aprendendo, da gente estar se autorrealizando. A gente vai se entrechocar, né? Claro que vai. Ainda temos nossos orgulhos, temos as nossas ambições, temos nossos egoísmos, temos tudo isso ainda, em maior ou menor grau. Mas isso basta para a gente arrumar um inimigozinho aqui, outro inimigozinho ali. Quando que a gente veio aqui, até mesmo para se reconciliar com o seu inimigo. Sociedades que ontem escravizaram o braço humano são hoje obrigadas a afagar por filhos do próprio seio aqueles que elas furtaram a terra, em que se lhes situava o degrau evolutivo. Quantos senhores de escravos, né, não tiveram que receber os próprios escravos, ou aqueles que foram de escravos, na família? Ou eles próprios tiveram que inverter a situação. Então, é isso que ele está falando. Nas sociedades, é a grande sala de aula. Nessas sociedades, a gente vai ter a oportunidade do aprendizado. Hordas invasoras, aqueles grupos de pessoas que invadiram, que talam os campos de povos humildes e indefesos. Neles renascem como rebentos do chão conquistado, garantindo o refazimento das instituições que feriram ou depredaram. Olha como inverte a coisa. Agora eu volto a falar sobre a simplicidade do meu ponto de vista. Claro, concluído, adquirido, dessa doutrina que tanto esclarece. A simplicidade que é, por que eu vou fazer algo que amanhã vou receber em contrapartida o prejuízo, né? Então, essa causa e efeito eu tenho que ter em mente, porque eu vou certamente colher algo que não vai ser agradável para mim. Agrupamentos separatistas que humilham irmãos de cor, voltam na pigmentação que detestam, voltam na mesma cor daqueles que eles estavam humilhando, arrecadando a compensação das próprias obras. Recebe aquilo próprio que fez. Então, a simplicidade da vida, temos que pensar isso, essas consequências que a gente vai tendo em contrapartida da mesma sociedade que a gente está, da sociedade que a gente está vivendo. Citadinos, os cidadãos, né, aristocratas, insensíveis aos problemas da classe obscura, da pobreza, né, depois de respirarem o conforto de avenidas suntuosas, costumam renascer em bairros atormentados e anônimos, bebendo no cálice
do pauperismo, da pobreza extrema, os reflexos da crueldade risonha com que assistiram, noutro tempo, a dor e a dificuldade dos filhos do sofrimento. Então, eles passam, né, deixam de ser aqueles que, de forma risonha, assistia o sofrimento e a dor, e passam a ser os protagonistas da dor, da necessidade. Em todas as épocas, a sociedade humana é filtro gigantesco do espírito. Olha que bonito! É como se fosse um grande filtro e a gente fosse jogado aqui para passar purificado por esse filtro, por esse contato com a sociedade, em que as almas, nos fios da experiência, na abastança, né, na riqueza ou na miséria, na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria, retardando o passo na planície vulgar ou acelerando-o para os cimos, né, para o topo da vida, em obediência aos ditames, às regras, às leis da evolução. Então, olha que bonito, é poético até, para falar de uma coisa tão importante e tão séria. Então, a sociedade humana é um filtro. A sociedade humana é o terreno das nossas experiências. Então, olha que coisa, né? E era isso aí que esse capítulo justamente falava. A importância da sociedade, para que ela serve, como que nós estamos inseridos, quais são as consequências da gente agir de forma irresponsável nessa sociedade. Como diria minha netinha, wow, just wow. Não é assim, Sérgio? A lição é bastante curta, mas ela tem muitos ensinamentos. O capítulo é curto em extensão, né? E vamos fazer alguns comentários, né? Vamos discutir algum ponto que pode não estar de acordo, né, com a gente e tal. Agora vamos degladiar. Imagina, não está de acordo. Não estou de acordo com nada que Emmanuel escreveu. Imagina. Eu tomei a liberdade, viu, Sueli, como reação, né, por causa e efeito, por ser um pouco mais, né, menos científico, né? Mas é claro que na época a forma que ele usou foi essa, então temos que respeitar, né? Mas só para esclarecer, por isso que foi trocado, tá? Tirando isso. Assim, tem muitas dúvidas, na verdade, né, nessa questão da ação, reação e da causa do efeito. Elas são bem parecidas, mas assim, a conclusão desse estudo para mim, né, é a explicação. A sociedade, ela é a explicação na prática da causa e do efeito, da ação e da reação. No entanto que, né, em vários parágrafos eles colocam sempre, né, tudo aquilo que nós resgatamos em termos da reencarnação, como família, como grupo, como pessoas, como sociedade. E é interessante aquela parte também, né, fala sobre, né, as questões raciais, os preconceitos. E eu estava até conversando exatamente sobre isso com uma amiga esse final de semana, sobre isso está muito em evidência, né, como sociedade hoje em dia, não só a questão racial, mas todas as outras questões em relação à minoria ou preconceito, seja qual for. Hoje está muito em evidência esses debates, né? E aí, se todos nós tivéssemos esse conhecimento, ele está acessível a todos, né? Mas nem todos têm esse conhecimento, que nós somos os mesmos. É como se fosse uma reciclagem, sabe? Eu fico pensando num sistema de reciclagem. Nós só trocamos a embalagem.
mas o conteúdo é o mesmo. Então, como ele, né, brilhantemente explica que um dia nós fomos os senhores de escravos, outros dias nós vamos ser aqueles, né, que vão vir em situações das quais vão entender o que é isso. Então, é claro que isso não, né, os meios não justificam os fins, né? Que não quer dizer que hoje esses que um dia escravizaram estão no corpus de pessoas, né, pretas e estão sofrendo o preconceito, que elas devem sofrer preconceito, né? Porque os preconceitos vêm de terceiros. Mas é a lei se fazendo presente, né? Porque é uma lei inerente a todos nós, não tem como fugir da causa e do efeito, né? Porque a ação e a reação, eu tenho uma ação sobre algo e aquilo se reage, né, em determinada situação. Aquilo acontece uma reação, não pensando exatamente na lei, né, na lei específica da ciência, mas que também tem a ver. Mas não pensando na forma material que eu quero dizer, né? Sobre um objeto que eu quero dizer, mas sobre uma pessoa, um ser humano, né? Mas aquilo que você causou na sua, né, a causa, né, que você causou na sua ação, ela vai ter um efeito, né, independente de você querer ou não que ela tenha um efeito, ela vai ter um efeito naquela situação, em outra situação, e é inerente de ser bom ou ruim, tanto quanto atitudes boas como atitudes ruins, elas fazem parte da mesma lei. Então, assim, como todo capítulo, né, desse livro é pura reflexão, é se aprofundar na reflexão, mas é basicamente isso. Eu entendo que é a explicação, quer dizer, a sociedade é a explicação da causa e do efeito na prática, simplesmente na prática. A gente vive a lei na prática, na sociedade, como ele coloca aí, como as convivências e tudo aquilo que a gente passa. E não tem jeito, né? Ninguém evolui sozinho. Isso tem gente que fala, eu me fiz, eu não precisei de ninguém, eu cheguei lá sozinho. Não existe isso. Só para ele aprender a ler e escrever, se é que ele está alfabetizado e chegou lá em cima, né? Ele precisa de gente para isso. Ele precisa de ajuda para isso. Precisou de, se não dos pais, precisou de alguém que alimentasse ele quando ele não sabia fazer nada mais do que chorar, né? Do que dormir. Então ele teve ajuda, assim. Então ninguém chega. Então a sociedade ela está toda, ninguém chega em qualquer patamar que seja sozinho, isolado. A sociedade está entremeada em nós. E foi graças a isso, realmente, se a gente pegar, poxa vida, Jesus reuniu um grupo de espíritos, né, que nós fazemos parte, né, encarnados e desencarnados, né, para que tivesse oportunidade de melhorar. Ele juntou isso que virou uma sociedade. Hoje a gente tem divisão política, tem um monte de coisa, né? Os países têm que ter passaporte, tem que ter tudo isso aí, mas é temporário, porque cedo ou tarde, não sei quanto tempo vai levar, mas um dia não vamos ter mais fronteira. O respeito vai vir de nós, e não de uma regra, de um documento, de algo assim. Então, nós estamos aprendendo a isso, a viver em sociedade, a respeitar o próximo, né? A receber o melhor da sociedade e transformar, ajudar ela a se transformar. Porque quando ele falou, nós somos semelhantes a uma floresta, né? Como nós, árvores, né? Indivíduos, assim como numa floresta. Toda floresta precisa de cada árvore. A sociedade precisa de nós, de cada um de nós. Olha agora, nós estamos aqui, o quê? Sete telinhas aqui, né? Minha mulher está do lado, mas ela também está presente aqui, né? Eu falei para vocês que ela viria, mas hoje ela está com muita vergonha, não vai aparecer. Mas ela... Estou aqui, sim. Mas olha só a importância. Isso aqui
é um núcleo que representa uma sociedade. Olha a influência nossa, as opiniões, um influenciando o outro, as discussões. Pegamos juntos aí algo de Emmanuel para discutir. Olha que coisa. Então, aí a gente vai crescendo, vai aumentando esse raio de ação, se juntando, nós nos juntando a outros pequenos núcleos, nós vamos ter esse mundo inteiro, né? Ontem eu falei uma coisa que ficou até engraçado, né? Eu falei assim, ninguém pode evoluir egoisticamente, né? Ou seja, falando de uma coisa, aí a Ana Paula falou, nossa, você entrou num paradoxo agora, né? Realmente não dá para, nós não podemos ser egoístas de querer evoluir sozinhos, né? Porque não tem como, é impossível, é um contrassenso, não dá, né? Nós precisamos do próximo, ainda que seja um grupo pequeno. Chega de falar, né? Vamos ouvir mais, né, Kátia? E me fez pensar também, Luiz, na grandiosidade disso tudo, né? Da ação que a espiritualidade tem, né? Da atuação da misericórdia divina que nos possibilita, né, a oportunidade de recomeçar, de refazer, né, de curar a nós mesmos e aqueles outros que estão junto de nós. E como a gente deve encarar isso tudo de forma séria, não é? Porque a gente, às vezes, acha que pode deixar para fazer daqui a pouco, né? E vai empurrando, né, com a barriga, como dizem. E a gente acaba perdendo mais uma oportunidade, né? Você falou muito séria, muito, Daniela. Que a seriedade da vida, a importância que nós devemos dar para a vida. A vida não é brincadeira. Eu acho que não é segredo, né, para vocês que numa reunião mediúnica eu converso com espíritos, né? E mais de uma vez eu já falei para eles, a vida não é brincadeira. E às vezes eu falo isso para encarnado, principalmente aqueles que estão assim, desejosos de sair pelas portas dos fundos, sabe? Achando que morreu, acabou. Não, a vida é muito séria. Então nós temos que levar ela com seriedade. Foi muito importante que você falou agora, Daniela. Realmente a vida é séria. E a gente precisa levar isso a sério. Muitas vezes nós estamos muito voltados assim, para as coisas imediatas. Jesus sempre falou na vida futura, ele nunca falou dessa vida. Não é que nunca ele falou dessa vida, mas a importância que ele dava era assim, ó, se prepare nessa vida para a vida futura, que é essa que importa, que é a vida espiritual. Cedo ou tarde nós vamos voltar para lá, né? Como dizia um palestrante, né, que a Kátia gosta muito, que é o De Luca, ele falava assim, olha, daqui para aí, né, ele estava lá em cima, né, ele falou, daqui para lá, todo mundo vai morrer, todo mundo vai desencarnar. Ele fazendo uma brincadeira, né? Pode ser chocante, mas daqui, quer dizer, ele contando com ele, para lá, todo mundo vai, né? Então, o que nós estamos fazendo da vida? Qual que é a maneira que a gente está enxergando? De novo, a vida é simples. Estamos aqui para aprender. Agora, claro, vamos utilizar os recursos. Às vezes pode ser um pouquinho mais complicado aqui, ali, então, mas vamos aprender a ser melhores, né? Se a Kátia não falar hoje, eu vou me despedir agora. Eu cheguei atrasada, então eu só ouvi a metade. Mas deu para entender a mensagem, com certeza. Eu concordo com tudo que vocês falaram, então não tem muito o que falar, né? Quem sou eu para discordar de Emmanuel? Mas, o tempo inteiro eu fiquei pensando, aquela máxima, né? O homem é produto do meio.
O homem é produto do meio, mas o meio também é produto do homem. É meio completa, né? É isso que a gente, quando aprende, né? Quando a gente é criança e aprende que o homem é produto do meio, ninguém diz para a gente que o meio também é produto do homem. Mas né? Faz todo sentido. E o mais interessante também, eu fiquei pensando nisso, tá vendo? Não ia falar, já pronto. Você, Luiz, tipo cutucando a onça com a vara curta, né? Aí pronto. Começa um pouquinho e desanda. Mas o que eu ia falar era que o interessante também é onde a gente está, é ali que a gente precisa estar, né? Eu acho que isso fala muito alto para a gente que saiu do país, pelo menos uma vez, ou até mudou de estado, não precisa sair do país, mudou de estado. Né? Você saiu daquele meio onde você nasceu, onde você cresceu, a tua zona de conforto. E muitas vezes a gente sai, mas muitas vezes saem com a gente. Quando eu digo saem com a gente, é porque a vida literalmente empurra. Fez com que você mudasse. Não foi uma coisa que você mudou porque você queria mudar, teve iniciativa. Não, as coisas foram acontecendo naturalmente até que quando você viu, você já está no outro lugar. E daí, uma coisa que me trouxe muito conforto há muitos anos atrás, quando eu saí do Brasil pela primeira vez, um imigrante português na Venezuela por muitos anos, me disse assim: Kátia, uma vez que você levanta as suas malas a primeira vez, você nunca mais está contente em lugar algum, porque você sempre pensa que o próximo local será melhor, o próximo local será melhor. E eu tive que parar de pensar um pouco assim para entender que eu estou hoje, assim como todos nós, né? Quando eu digo eu, ser humano, né? Nós estamos onde a gente precisa estar, no meio em que a gente está, na sociedade em que a gente precisa estar, onde a gente vai fazer alguma diferença ou onde a sociedade vai fazer diferença na gente, né? E uma vez que a gente aceita isso, eu acho que fica mais fácil, sabe? Ou menos difícil aceitar os conflitos, as provas com as quais nós somos apresentados. Quando a gente começa a aceitar que realmente a gente está onde a gente precisa estar, com quem a gente precisa estar, no momento em que precisamos estar, fica tudo mais fácil. A gente para com essa procura incessante de um lugar melhor, uma oportunidade melhor. É que aqui tem aquele ditado, né, que a grama do vizinho parece mais verde que a minha. Só que quando você vai ver a grama do vizinho, também tem pernilongo, um monte de insetos, é que a gente não vê de longe, né? Então, quando a gente procura uma outra oportunidade e essa oportunidade se apresenta para a gente percebe que existe problema e dificuldade com ela também. Mesma coisa da sociedade, né? Mudar de um lado para o outro, nossa, ficou muito melhor, saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, está muito melhor. Existem outros problemas na sociedade americana. Né? A gente não está na sociedade brasileira, enfrentamos problemas do Brasil, mas existem outros sérios problemas também e desafios na sociedade americana. Então, quer dizer, não é uma questão de estar melhor, é uma questão de estar aonde se precisa estar. Só isso, não vou falar mais não, né? Chega. Realmente, é a forma que eu penso. A gente está no lugar que precisa estar. É isso mesmo. E outra, não importa o que levou você para aquele lugar, se foi algum tipo de estabilidade, se for algum tipo de ambição, se foi algum tipo de, sabe, de, assim, aquisição acadêmica, né, de conhecimento acadêmico, ou simplesmente qualquer coisa, acidente, porque chegou, não, assim, eu estava passando, parei e fiquei. Não, qualquer que seja, assim, o que alavancou isso, o que foi que trouxe a pessoa para esse lugar, foi só o caminho, foi só o recurso. Só um instrumento, só um instrumento. Mas a gente tem que estar no lugar mesmo, isso aí. E na lição fala exatamente isso, que a gente está ali para o nosso crescimento espiritual. Desculpa, o nosso crescimento espiritual. Para a gente evoluir, crescer. E só para ilustrar um pouquinho,
Você vê como é que a vida é realmente interessante, né? Isso é uma experiência aqui pessoal, mas eu acho que ilustra um pouquinho isso aí. Eu, quando saí do Brasil a primeira vez, eu fui para Portugal e morei 7 anos em Portugal. E decidi voltar para o Brasil, para ficar perto da minha família, dos meus irmãos, meus pais. Eu voltei para o Brasil 1 ano depois, 1 ano não, 2, quase 2 anos depois, eu estava novamente fora do Brasil. Por quê? Porque eu procurei? Não, eu conheci o meu marido, que é daqui. Né? E aí, mais uma vez, eu fui retirada de onde eu tinha escolhido para voltar e viver. Eu disse, não, eu quero voltar para o Brasil, o meu lugar, minhas raízes, minha família, eu quero... mas não era para mim. 2 anos depois, foi assim, olha, não é isso. Move de novo a pecinha do jogo de xadrez, né? Vai de novo para o outro lado. Enfim, isso é só uma pequena ilustração. E eu acho que isso acontece na vida da gente. Se a gente parar para analisar, a gente vai ver que as mudanças que a gente fez na vida, há uma grande chance de que você não fez a mudança, você fez a mudança, você foi levado a fazer a mudança. Então, se a coisa se apresenta de uma maneira para te levar para onde você precisa estar, naquela sociedade onde você precisa estar. Né? E quando eu faço uma análise das vezes que eu me mudei, seja no Brasil, ou seja vindo para cá, eu percebo que não fui eu que busquei as mudanças de emprego, tudo. As coisas foram acontecendo e eu estava sempre no lugar que eu tinha que estar. Então, eu conheci minha esposa numa cidade diferente da dela e da minha. Ué, tá vendo? Então, Como é que pode, né? mudou o Brasil para conhecer seu marido. Eu tinha colocado que ela ficou no Japão, fui para lá, ela falou, olha, para mim está muito claro, eu fui para o Japão para conhecer o meu marido. Isso aí. Para mim também está muito claro. A minha volta para o Brasil foi somente para eu conhecer o meu marido. Só isso. E disso aí, né, 24 anos atrás. Quer dizer, é impressionante. Hoje eu entendo isso. Na época eu não entendia, né? Na época eu não sabia. Agora, Mas hoje é bem claro. Né? Então, agora, se a gente for analisar uma sociedade de hoje, bilhões de pessoas, a gente vai conhecer justamente aquela pessoa especial para a gente. Sabe? Você conhecendo aquela pessoa especial para a sua vida. A Daniele, mesma coisa. Sueli, mesma coisa. A Cris, mesma coisa. Sérgio, mesma coisa. Encontrando a Nelise. Então, todos nós encontramos aquela... Mas no meio de 7 bilhões e uns quebrados, quase 8 bilhões de pessoas... Como é que pode? Não tem loteria. Uhum. Então, nós realmente temos a pessoa certa do nosso lado, nós temos o lugar certo que a gente está, e tem forças agindo sobre isso. E se não tem, tem espíritos que estão comprometidos com a gente para que a gente encontrasse o nosso amor, né? Dá uma ajudazinha para que... E eu penso mais que isso, sabe? A gente, numa visão mais romântica, né? Realmente é isso. A gente encontra o nosso amor e faz a mudança. Essa visão romântica. Mas quando a gente para uma visão mais nua e crua da coisa, eu percebo assim: você encontra aquele parceiro ou parceira de vida com a qual você precisa enfrentar certas coisas com aquela pessoa que vai te ajudar a ultrapassar certas coisas que você precisa ultrapassar, né? Sentimentos, valores que você tenha, talvez já obsoletos, que precisam ser ultrapassados, outros que você precisa aprender, mas é o teu parceiro ou parceira de vida, independente de onde aquela pessoa esteja, né? Inserido numa outra sociedade, num outro país, outros costumes, outra língua, e de repente você encontra e parece que vocês já se conheciam há séculos. Certamente já se conheciam há séculos. Né? Isso só aconteceu de haver esse reencontro. Então, realmente, para Deus, quando dizem nada é impossível, realmente nada é impossível. Porque você vai encontrar o teu parceiro ou parceira lá do outro lado do mundo, e não importa, vocês vão passar aquilo que vocês precisam passar, e vocês precisavam estar juntos, inseridos naquele contexto, para que as coisas acontecessem, as oportunidades aparecessem para vocês avançarem, né? Não é? Porque às vezes a gente para e pensa, puxa, passando por isso, por aquilo,
talvez se eu não tivesse feito isso, talvez se eu não tivesse me mudado, talvez se eu não tivesse conhecido essa pessoa, não teria passado por isso. Que nada. Ia acontecer alguma coisa que vocês iam se encontrar e teriam que passar, né? Então, às vezes, a pessoa diz assim, no final de um casamento, nossa, não valeu a pena. Não, valeu, claro que valeu. Não teve o divórcio? Quanto tempo durou? Durou 10 anos. Foram 10 anos que valeram a pena, né? Porque passaram juntos, enfrentaram coisas juntos, amadureceram juntos, cresceram espiritualmente, certamente, se ajustaram, né? Pagaram dívidas que tinham, talvez. Valeu muito a pena. Depois acabou, era hora de tomar outro rumo. Tudo bem, mas valeu. Eu sempre acho isso quando as pessoas estão se divorciando e falam, pois é, joguei minha vida fora. 10 anos que por rala abaixo. Não, claro que não. Não deu certo. Deu certíssimo. Por 10 anos deu certo. Depois não era para continuar, né? Então aí você muda todo... Porque a sociedade não é só a cidade onde a gente vive, né? A universidade, a escola que a gente frequenta, a sociedade começa dentro da nossa casa, né? Começa dentro da nossa casa, com quem a gente vive. Nossa, falei pra caramba, para quem não ia falar, vou parar aqui, gente. Fechar meu microfone. Eu acho que... Perdão. Pode falar, pode falar. Não, eu ia falar que estamos todos entrelaçados, né, de alguma forma. E tudo vai seguindo o seu curso, né? A vida acha o caminho, né, de encontrar quem precisa ser encontrado, ou então de deixar ir quem precisa ir, né? Mas é um trabalho difícil, né, Kátia? Porque tem 5 anos que eu estou tentando me convencer que é aqui nos Estados Unidos que eu preciso estar, mas vou conseguir. Você vai conseguir, Daniele. Pode levar mais um tempinho, mas você vai conseguir. E o momento que você aceitar isso, você vai perceber que foi a melhor coisa para você, porque você está realmente onde você precisa estar, com quem você precisa estar, fazendo o que você está fazendo. E se você abrir um pouco mais, né, a visão, você provavelmente vai encontrar ainda mais oportunidades onde você está, onde você vive, né, de contribuir com essa sociedade, da mesma maneira que a sociedade acaba contribuindo com você, né? É uma troca sempre, é uma troca sem esperar a troca, entendeu? É tão espontâneo, você começa a fazer pela sociedade e ela vai te dando de volta também. É uma coisa assim interessante isso, volta automaticamente. Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia comentar... a Daniele comentou, né, no começo, antes de começarmos o estudo, que ela, né, você indicou para ela o livro Paulo Estevam. E, assim, o meu gosto literário não é tanto para romances, assim, sabe? Mas Paulo Estevam está entre os 10 melhores livros que eu já li. É um livro, assim, que eu vou ler ele de novo, com certeza, daqui a uns anos, né? Vou esperar uns anos e vou ler ele de novo. E é fantástico, né? A história do Saulo de Tarso, né? É fantástica. E é um bom exemplo, né? De tudo isso que foi dito, de estar no lugar certo, de ser levado pela vida. As ações dele, que não eram as melhores, que levou ele a ter as melhores ações. Foi por estar enraizado num orgulho, num egoísmo que beirava a cegueira e uma raiva dentro dele por acreditar em algo que deveria ser seguido plenamente e não abranger outras visões, que levou a ele a literalmente conhecer Jesus, né? Literalmente, né? E ser um dos maiores divulgadores, né,
dos ensinamentos do Cristo. Então, é um livro... Bom, é um livro que a gente pode ter vários exemplos. Para cada coisa que nós aprendemos dentro da doutrina espírita, dá para tirar alguma coisa desse livro também, né? E tanto disso, né, de estar nos lugares certos. Bom, tem uma história também, né, do espírito que ele é, enfim, mas tanto de aceitação. É claro que eu até costumo brincar, né? Bom, se Jesus me perguntasse por que eu estou perseguindo ele, daí eu não aceitar, não tem mais o que fazer, não. Não vai ter muito o que fazer comigo, não. Mas houve, né, lógico, um trabalho muito grande ali, porque tinha um objetivo muito grande, mas em pequenas proporções que eu acredito que é com cada um de nós, existe um trabalho sendo feito, né, principalmente daqueles mentores, né, que são um ou mais, que estão com cada um de nós ali batalhando para que cada um de nós siga o contrato assinado, né? Eu brinco contrato assinado porque, né, mais ou menos isso. Cada um de nós siga aquilo que foi programado, né? E com certeza, às vezes eu me pego pensando o trabalho que eles não têm, né? Para que nós não nos esmorecemos, desistimos, deixamos para lá, seja qual for a nossa tarefa, porque eles estão ali, né? Não para fazer pela gente, mas para nos orientar o máximo que eles podem, se, né, nós demos abertura também. E tudo isso tem a ver, né? Tudo isso tem a ver com o que nós conversamos hoje, tudo isso tem a ver com a questão de uma formação de uma sociedade, porque é dentro dos nossos atos, das nossas ações, é que as coisas modificam, que as coisas melhoram ou pioram, né? E sim, fato, não tem erro, a gente está onde tem que estar. Não assim, não tem dados aí, né? Um jogo de dados, ou da sorte, ou do azar. Nós temos que estar onde nós temos que estar, e isso é fato. E quando nos desviamos, é claro como água cristalina. O porquê das dificuldades, né? Então é isso. Sabe, esse livro que você falou, Sueli, né? Esse livro é realmente maravilhoso. Me lembrou de uma passagem que eu acho tão linda, quando Jesus... Eu não sei os nomes, gente, me perdoem, que nomes, principalmente os nomes complicados. Não se preocupe, Kátia, porque eu, para nome, ainda mais esses nomes que colocam nesses livros... Muito difícil, mas olha, o Luiz vai saber isso. Olha só, quando Jesus manda este senhor, que eu não sei o nome, ir procurar Saulo lá na cadeia não, na outra cidade onde ele estava, e ele diz, mas por que, Senhor Jesus? Mas ele quer me matar, ele está... E Jesus, então, diz para ele, porque eu tenho outros... Em outras palavras, né? Não exatamente as palavras que eu estou dizendo, mas Jesus praticamente disse, porque eu o escolhi, eu tenho planos para ele, é ele quem eu quero. É o Saulo, o maldoso, o que mata todo mundo, o carrasco, é ele que eu quero, é ele. Eu acho... O Luiz sabe esses nomes, não sabe, Luiz? A velhinha está dizendo que é Ananias, tá? Eu acho que é Ananias. Ananias, que ele pede para ir falar, né, com Saulo, ele diz, mas Senhor, o Saulo me perseguiu a vida inteira, ele vai querer me matar e tal, não é isso? A Daniele sabe, ela acabou de ler, Ananias, acho que é Ananias. É Ananias, sim. Uhum. Então, e aí Jesus, isso me emociona demais quando Jesus diz para ele, porque é ele que eu quero, é ele que eu escolhi. Aí eu fico pensando, gente, quantas vezes Jesus faz isso na vida da gente? Quando vem uma prova difícil, e se você parar para pensar nisso, mas é porque Jesus diz, não, é você que eu escolhi, porque você pode, é a tua vez de passar por isso para você sair melhor disso. Né? Me emociona muito essa pequena passagem, mas que diz tanto, né? Quer dizer, era o carrasco, o maldoso, o mau caráter, era ele que ele queria, era ele. E passou, então, a ser o Paulo, né? Que, nossa, provavelmente, se não for o maior dos apóstolos, provavelmente
um dos maiores, porque é o que mais divulgou, né, o Evangelho de Jesus, quer dizer. Então, quantas vezes isso não acontece com a gente, que Deus escolhe a gente para estar ali onde a gente está, porque os planos dele é muito maior do que os nossos. Por falar nisso, Daniela, eu não tenho seu contato, mas o Luiz deve ter. Eu queria te passar uma música para você ouvir. Passa para o grupo, Luiz, pode passar para quem quiser. Mas eu acho que vai te ajudar muito nisso que você falou, que você já tem 5 anos tentando aceitar, entender, né, o que você está fazendo aqui, por que você está aqui. Ouve essa música que eu vou te passar, ouve com muito carinho. Ouve assim, no momento de oração. Depois você me diz. Depois você me diz o que você sentiu. Eu agradeço, Kátia. Que isso, imagina. E se chama, assim, os sonhos de Deus são muito maiores do que os teus. E aí depois você me diz o que você achou. Tá joia. Obrigada. De nada, que isso. Mas eu vejo, assim, essa busca de Jesus por Saulo como uma fase também muito importante na edificação do Evangelho, né? Porque olha a grandiosidade da transformação de Saulo para Paulo, né? O que o Evangelho, né? O que Jesus pode fazer por cada um de nós. E se não fosse essa transformação toda, né? Isso contribuiu muito, no meu ver, não sei, posso estar errada. A gente pode até fazer um exercício, não agora, tá, mas cada um faz o seu, a sua maneira, depois, pensando na sociedade, Paulo, que na verdade era Saulo anteriormente, inserido naquela sociedade, e a transformação dele, tudo, em relação ao que a gente viu aí. É bem isso. Ele influenciando a sociedade influenciando ele. Quer dizer, primeiro a sociedade ele, depois ele para a sociedade. Ilustra bem o que a gente aprendeu de Emmanuel agora, né? Então, cada um, antes de dormir, pensa um pouquinho no assunto, né? É uma sugestão, tá? Eu queria aproveitar esse momento e agradecer a todos que puderam estar juntos aí com a gente, né? Estudando. É um agradecimento sincero. Eu queria acrescentar, para a gente não esquecer, que a primeira sociedade que a gente vive é a família. Exatamente. Foi a primeira coisa que... Muito bem. A minha fala termina aqui, tá, Sueli? Bom, se ninguém tiver mais nada para acrescentar, vamos passar para o passe, tá? Bom, se todo mundo tiver com a aguinha aí, eu vou colocar aqui o passe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo,
Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça um. Suelen, você poderia passar para a gente esse passe virtual? Passo. Deixa eu ver aqui. É tão lindo. Eu coloco aqui e todo mundo pode clicar. Vamos ver. Ai, peraí. A gente faz uma viagem com esse passe, né? É bonito. É muito lindo, muito lindo. Vamos ver se eu consigo. Não estou conseguindo copiar. Tudo bem, e depois você passa para a gente pelo WhatsApp. Você está no grupo com o Luiz? Eu peço pro... Vamos ver, mas vou tentar mais uma vez. Já sei o que. Agora acho que eu vou conseguir.
Aí, Ah, ok, obrigada. quem quiser, é só clicar. Ih, já está querendo abrir aqui. Abre e já fica gravado. Isso, pronto. Todo mundo pegou? Acho que sim, tem. Aí vai cair para todo mundo. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, gente. Fica com Deus, viu? Vocês também. Até amanhã. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Boa noite, boa noite. Beijo. Tchau. Obrigada, viu, Luiz? Tchau. Obrigada a todos. Boa noite, gente. Obrigada. Beijo grande. Beijo. Tchau. Tchau.